Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem, se cuidando. Bom, vamos dar início a mais uma aula de Educação Física para os alunos da EJA. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre os cuidados com a saúde nesse tempo de Covid. Na sequência nós falamos um pouquinho sobre os cuidados do nosso bem mais precioso que nós temos, que é o nosso corpo. Na verdade, enfim, algumas medidas práticas para cuidarmos do nosso corpo, da saúde corporal, melhor dizendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do estilo de vida ativo no combate à obesidade. E eu quero trazer um dado aqui, um tanto preocupante para a nossa cidade, que Cuiabá é uma das capitais que mais tem pessoas acima do peso no país. Então é uma informação importante que nós precisamos ter em mente e, claro, tomar medidas para tentarmos mudar aí esse cenário. E veja, a preocupação ela não é estética, nós não estamos falando de questões de beleza, mas sim em relação à saúde. A obesidade é considerada uma doença e ela potencializa os danos que outras doenças trazem para nós. Então, por exemplo, se você é hipertenso, a obesidade ela pode potencializar os danos da hipertensão no nosso organismo. Se você tem colesterol alto, se você tem diabetes, todas essas doenças somadas à obesidade, ela pode agravar ainda mais a situação. Então, por isso, uma preocupação muito grande em relação às questões aí do combate à obesidade. Bom, essa imagem eu fiz questão de colocar ela porque ela traz para a gente a necessidade de implementarmos na nossa vida hábitos saudáveis, hábitos de qualidade de vida, hábitos que vai fazer com que nós nos movimentamos cada vez mais e, consequentemente, gastemos energia. Tá certo? Nas aulas anteriores, eu fiz aqui uma proposta para que vocês montassem um quadro, um planejamento de prática de atividades físicas e também de prática de exercício. Nós falamos um pouquinho também sobre a diferença de um e de outro. O importante é que você consiga, que nós consigamos implementar aí essas atividades para que tenhamos uma vida mais ativa, com mais movimento, com uma movimentação maior para o gasto de energia. Na sequência, para nós falarmos sobre o combate à obesidade, nós precisamos necessariamente entender e saber se estamos nessa condição. Como que eu vou enfrentar o adversário se eu nem sei se ele está ali? Então, o primeiro e um dos principais passos é saber se eu estou nessa condição de obesidade ou não. A Organização Mundial de Saúde ela tem uma classificação para que nós tenhamos essa informação e essa classificação ela é utilizada pelo índice de massa corporal. O índice de massa corporal nada mais é do que um número que representa a nossa condição física em relação ao nosso peso e à nossa altura. É uma fórmula que é feita e veja, existem outras formas de nós identificarmos o índice de massa corporal. Porém, o IMC é uma das mais difundidas, uma das mais praticadas. É uma forma não tão simples de verificação, mas nós vamos tentar fazer juntos aqui no passo a passo. Eu convido para que você pegue aí um lápis, pegue um papel, pegue uma calculadora. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você poderá pausar e de repente voltar algumas vezes se precisar, mas na prática nós vamos tentar fazer aqui o passo a passo. Nós precisamos de duas informações, o seu peso e a sua altura. Essas duas informações você precisa ter em mente para poder dar continuidade. Professor, mas eu não sei, faz muito tempo que eu não vou à farmácia e eu não me peso. Não tem problema, não precisa ir à farmácia nos próximos dias para poder fazer esse cálculo. Nesse primeiro momento, eu sugiro que você lembre aí, tente lembrar qual foi a última vez que você foi, quando você se pesou, qual foi o peso
que você verificou quando você subiu na balança e tente fazer aí um comparativo nesse período da última vez que você se pesou e como você está hoje. Lembrando que vai ser um peso aproximado. E aí, numa próxima oportunidade que você conseguir ter acesso a uma balança, aí sim, aí você confirma. Mas a título de exemplo aqui, para a gente dar continuidade nesse passo a passo que nós vamos fazer, utilize esse peso aproximado. Se você tem convicção, tem certeza do seu peso, melhor ainda, vamos utilizar ele. Aqui como exemplo, nós vamos utilizar o seguinte, uma pessoa com 65 quilos de peso e 1,65 m de altura. Lembrando que isso aqui é um exemplo. Se você pesa um pouquinho mais, ou de repente tem uma altura, né, um pouquinho maior do que essa, você vai colocar aí no papel a sua altura, o seu peso. Nós vamos utilizar esses exemplos para a gente aprender como que faz, tá certo? Então vamos lá. Pela fórmula, a fórmula nos mostra o seguinte, que eu preciso pegar o meu peso e eu preciso dividir ele pela altura ao quadrado. Mas professor, como que eu faço a altura ao quadrado? Aí nós vamos recorrer um pouquinho à matemática, nada mais é do que o número referente à altura multiplicado por ele mesmo. Então 1,65, que é o nosso exemplo aqui, vezes 1,65. O resultado, e isso aqui eu fiz na calculadora, tá gente? Para facilitar aqui o nosso exemplo, o resultado na sequência vai ser 2,72. Lembrando, altura vezes altura, como está lá na fórmula. Na sequência, como pede a fórmula, o peso, que é 65, dividido pelo resultado aqui na multiplicação da altura, que vai ser 65 dividido por 2,72 igual a 23,8. Percebam que aqui, esse número é o número do nosso, no caso aqui do nosso exemplo, do índice de massa corporal dessa pessoa, 23,8. Mas e agora? O que eu faço com esse número? Vai vir aqui na sequência. Aqui é o quadro, é a tabela com a classificação. Então, o resultado do índice de massa corporal, você vai jogar aqui nessa tabela e dependendo do número que saiu lá naquele resultado, vai ter aqui a classificação, que pode estar abaixo do peso, pode estar no peso ideal, levemente acima do peso e os graus aí de obesidade. No caso deste nosso exemplo, o resultado ele vai ser, avançando, ele vai estar aqui 23,8 dentro do peso ideal. Perceba, talvez esse resultado pudesse se encontrar aqui abaixo do peso. Aí as medidas que nós teríamos que tomar seriam outras. Seria de nos alimentarmos melhor para conseguir chegar no peso ideal. Agora, se esse resultado tiver em outros pontos da tabela, aí são as preocupações que nós temos que ter em relação ao combate à obesidade, tá certo? Avançando na apresentação, eu quero fazer uma sugestão, tá, de pesquisa desse site, abeso.org.br. Nesse site tem vários artigos, várias reportagens que trazem informações justamente sobre o combate à obesidade. Fica aqui uma sugestão para que você faça aí algumas buscas relacionadas a isso. E o mais importante que eu tenho para falar nesta aula é: não existe uma fórmula mágica. Inclusive, tem muitas dietas radicais, né, que nós encontramos, que nós somos bombardeados normalmente para fazermos, para conseguir, como que eu posso dizer, para conseguir diminuir o peso. Porém, essas dietas radicais, elas são uma tentação para quem está preocupado com a estética, para quem está preocupado somente com a beleza. Quando nós estamos preocupados com a saúde, é importante nós olharmos além da estética. E aí, pensando num plano a médio e longo prazo, insisto, não existe uma fórmula mágica, nós precisamos incluir atividade física e exercício físico na nossa rotina para termos uma vida ativa, com hábitos de saúde no nosso dia a dia e diminuir a ingestão de calorias. Isso é um período um tanto prolongado, vamos colocar aí de 2, 3 meses, mas isso evita com que nós entremos naquele efeito sanfona, que é emagrecer num tempo curto, mas aí na sequência a gente volta a ganhar o peso novamente. E isso é muito prejudicial ao nosso corpo. Tá certo? Eram essas as informações. Convido a todos para que mantenham os cuidados,
Nós aqui em Cuiabá estamos de parabéns, com poucos casos, mas precisamos manter esse cuidado para continuarmos assim. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.